bom. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem? Ok? Muito bom. Então vamos iniciando. Se o pessoal for entrando, o pessoal vai chegando aí e vai se acomodando. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos que estão aqui com a gente. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra e juntos podemos crescer e nos desenvolver. Senhor, nós te louvamos por esta hora, te louvamos por esta noite e te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos direcione e nos ative em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, hoje eu quero compartilhar, como já falei para vocês no grupo, eu tenho uma palavra que eu entendo que ela é a nossa escada de crescimento. É uma escada que nos permite avançar e é também um antídoto, é uma segurança para a gente não retroceder. Você sabe que nós enfrentamos em qualquer área, seja nos negócios, seja numa área militar, ou seja ou numa área emocional, né, das nossas vidas, a gente enfrenta momentos de picos e vales. A gente enfrenta momentos onde a gente avança e aquele avanço, aquela conquista, aquelas vitórias, elas vão ser provadas, elas vão ser testadas, elas vão ser validadas, né? E o que acontece com muita gente e é algo bastante comum, né? Não só nas profissões, não só no campo emocional, de relacionamentos, em todas as áreas. O que acontece muito? As pessoas elas têm um determinado crescimento, um determinado avanço, conseguem crescer por algum momento ou em algum aspecto da sua vida. Porém, esse crescimento ele não é sustentado. Esse crescimento ele não é amparado. Ele não tem fundamentos, ele não tem base. O que acontece então quando a pessoa cresce, mas ela não estabelece esses fundamentos? Acontece que a pessoa perde aquilo que ela conseguiu. Ela perde aquilo que ela conquistou. Ela retrocede. Então você pode às vezes ver muitas pessoas que acabam tem aquela coisa de andar em círculo, né? Você já se deparou com alguém assim, ou às vezes você mesmo passou por uma situação assim. Você vai e em determinado momento parece que você está crescendo, e de repente tem um revés. E aí cai tudo de novo. Aí vai, cresce. Tem um outro revés e volta e fica nesse ciclo e não tem efetivamente um crescimento, não tem um avanço. É sempre algo que vai e volta. Por que muita gente passa por isso e por que isso acontece com muitos de nós, em algumas áreas ou talvez em várias áreas das nossas vidas, né? E aqui a gente está abordando no aspecto profissional. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em crescer profissionalmente? Por que a gente enfrenta tantas barreiras, tantas lutas e tantas dificuldades para a gente se desenvolver, né? Por que a gente enfrenta às vezes esses revés e acaba voltando de um ponto onde a gente já estava? E aí você olha para, puxa, mas isso aqui eu já sabia, isso aqui eu já conquistei, isso aqui já foi, agora eu perdi tudo, voltei para trás, né? Voltei para o estágio onde eu estava, ao invés de eu ir para frente, ao invés de eu avançar, eu retrocedi. Por que isso acontece com muitos de nós? Existem, obviamente, várias razões, mas o que eu quero abordar hoje aqui é um aspecto desses que pode ser determinante para a sua vida, né? Que é justamente
a questão da gratidão. A chave é a gratidão. E aí você fala, mas João, gratidão, eu falo obrigado para as pessoas, né? Eu agradeço as pessoas quando elas me dão alguma coisa, né? Ou às vezes tem gente agora que tem a moda de falar, ao invés de falar obrigado, fala gratidão. Né? Eu confesso para vocês que eu fico um pouco bolado com isso, eu acho um pouco meio sem sentido. Mas enfim, a questão da palavra que você usa, ela não vai fazer assim, uau, aquela diferença. O importante é aquilo que realmente está brotando no teu coração. E a questão é o quanto de gratidão você tem produzido no seu tesouro. Quanto de gratidão você tem conseguido extrair do seu bom tesouro, do seu coração. O quanto de gratidão você tem conseguido gerar dentro de você, e essa geração de gratidão, o quanto ela tem sido externalizada para fora de você. Esse é o ponto-chave. Então, para a gente poder iniciar, para a gente entender por que é importante a gente ter gratidão, por que é importante a gente produzir gratidão em nosso coração. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar com vocês aqui é que gratidão, ela elimina a reclamação. Quando você se enche de gratidão, enche o teu coração de gratidão, você automaticamente está expelindo o espaço que existia para a reclamação ou para a murmuração. E aí a gente pode ir no texto bíblico lá onde os espias vão olhar a terra e eles voltam, trazem um relatório difícil, um relatório duro, e aí o povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a se lamentar pelaquela situação. Por que eles começaram a reclamar e murmurar e praguejar? Muito porque eles não produziam dentro de si gratidão. Eles não estavam acostumados, eles não tinham uma cultura que valorizasse a gratidão. Eles tinham uma cultura de escravo. A cultura de escravo, ele simplesmente trabalha, recebe o alimento para sobreviver e não há nada mais por isso. Né? Então ele foi, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, aquele povo foi sendo doutrinado numa cultura escravagista, numa cultura onde ele era explorado, onde ele não tinha nenhum direito, onde ele só tinha deveres. Ele foi sendo doutrinado e modelado nesse tipo de ambiente. Quando ele chega numa outra... quando ele sai desse estágio, quando ele sai desse nível de escravatura e ele vai ser um homem, um povo livre, ele não tem a prerrogativa para ele viver como um homem livre. Eles não têm uma prerrogativa, eles não têm um fundamento para eles serem livres. E ser livre implica em muitos em direitos, mas também implica em deveres. Né? Então o escravo, quando ele tem a mentalidade, a pessoa tem uma mentalidade de escrava, ele tem um pensamento que ele sempre quer receber algo, porque ele só tem deveres. O escravo não tem direito nenhum, ele tem direito nem da sua própria vida, o escravo não tem direito de nada. Então quando ele é doutrinado numa mentalidade escrava, ele acaba pensando e modelando todo o seu comportamento com base nisso. E o que isso o conduz? Onde ele está acostumado a sempre estar perdendo. Ele nunca tem direito, ele nunca tem benefício nenhum, ele só tem deveres. Só que isso produz como se fosse um efeito contrário. Então, se eu só tenho deveres, faz com que a minha alma grite por liberdade, faz com que a minha alma grite por ter direitos, faz com que a minha alma grite por ter
ser beneficiado em alguma forma e, consequentemente, eu repulso todo e qualquer tipo de obrigação, todo e qualquer tipo de dever, porque eu só tenho deveres, eu sou um escravo, eu não tenho benefício nenhum. Então, ao ponto que eles são mudados de estação, eles mudam de situação social. Agora eles eram escravos, agora eles passam a ser livres. Então eles, com a mentalidade escrava ainda, eles querem ser livres. E aí o que uma pessoa livre com uma mente escrava vai querer? Ele vai querer só direitos e nenhum dever. Então o escravo, a pessoa livre, mas porém com uma mentalidade escrava, ele pensa só nos seus direitos. Ele não pensa em contribuir com nada, ele não pensa nos deveres que ele possui, ele não pensa no que ele pode contribuir e qual é a parte dele. Ele pensa só que agora eu quero receber, eu quero ganhar de mão beijada tudo isso. Então, quando eles são confrontados nesse momento da Terra Prometida, e que eles precisam ter o dever agora, a prática de pegar na espada e lutar e conquistar e derrotar os gigantes que estavam ali, eles se rebelam contra essa situação. Por quê? Porque eles não querem o dever, eles querem o direito de possuir a terra, mas sem o dever. Essa mentalidade de querer apenas os nossos direitos e repulsar os nossos deveres gera uma mentalidade escrava. Essa mentalidade escrava, ela inativa os sentimentos e a produção de gratidão. Por quê? Porque se eu é um direito meu receber, se eu penso que esse copo de água, você precisa me dar esse copo de água, porque esse copo de água é um direito meu. Se você me der esse copo de água, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então, a minha mentalidade cheia de requisitando apenas os meus direitos, requisitando o direito de ter esse copo de água, eu estou simplesmente recebendo aquilo que é um direito meu. Logo, eu não sou impelido a produzir gratidão por você ter me dado esse copo de água. Entende? E é isso que às vezes muitos dos profissionais, dos empregados, dos trabalhadores e às vezes até dos pequenos empresários, dos empresários de um modo geral, acabam desenvolvendo uma mentalidade de escravos, onde eles querem apenas os direitos. E quando recebem algo, não são capazes de produzir gratidão dentro dos seus corações por aquilo que receberam, porque estão achando que estão recebendo o seu direito. Estão recebendo aquilo que lhes era devido. Veja, quando você empresta dinheiro para alguém, né? Vamos pegar um exemplo assim. Você pegou, o seu amigo chegou para você e falou: ei, meu amigo, você pode me emprestar uma grana aí, que esse mês eu estou apertado, eu preciso comprar algumas coisas, preciso comprar remédio, você pode me emprestar aí, eu preciso de R$200. Ok, aí você tem o dinheiro e você confia no seu amigo, você empresta o dinheiro para ele, você entrega os R$200 para ele. Daqui 1 ou 2 meses ele se equilibra novamente e ele vem te pagar esse dinheiro. Qual é o sentimento que você vai ter ao receber esses R$200 de volta? Sem juros, sem coisa nenhuma, porque você fez na camaradagem, na amizade. Você vai receber esse dinheiro aliviado por ter recebido, né? Porque às vezes ele poderia, puxa, esqueci, não vai dar esse mês de novo, enfim. Mas ele lembrou e pagou você, ele te devolveu os R$200 que você havia emprestado. Qual é o sentimento que você vai ter por ter recebido aquilo que era seu? O seu amigo não fez mais do que a obrigação dele, não é verdade? O seu amigo simplesmente ele te devolveu algo que você havia emprestado. Então, você pegou e emprestou um livro para alguém.
né? Quantos livros você já emprestou na vida? Né? Quantos voltaram? E quantos até hoje não se sabe aonde foram parar? Mas você emprestou o livro para o seu amigo e aí o seu amigo leu e depois de um tempo ele te devolve o livro. Qual é o sentimento que você vai ter? O seu amigo não fez mais do que a obrigação de te devolver, porque o livro já era seu. Ou seja, era um direito seu. Você estava dentro da tua zona de conforto. Era seu. A obrigação era do seu amigo de te devolver o dinheiro, de te devolver o livro. Por quê? Porque não era dele, era seu, era um direito seu. Estava no seu direito. E aí é aqui que é o ponto que às vezes nós enxergamos e queremos olhar tudo como direito nosso. E deixamos de produzir dentro de nós o sentimento da gratidão. Nos posicionamos de uma forma onde a gente acha que tudo é nosso direito. E a gente deixa de expressar gratidão por aquilo que a gente recebe. Então, o primeiro ponto que é chave é que a gratidão, ela elimina a murmuração. Porque ela posiciona você no ponto chave, no ponto alinhado, onde você tem um equilíbrio, uma equidade entre aquilo que você tem por direito, mas daquilo que você também tem por dever. E isso, quando você se equilibra nesse ponto, onde dos teus direitos e dos teus deveres, você também começa a enxergar o outro por esse mesmo aspecto. Você começa a enxergar o teu patrão, o teu colaborador, o teu funcionário, a tua equipe, as pessoas que estão trabalhando junto com você, os teus colegas de trabalho, você começa a enxergá-los também, que eles não têm só direitos e não têm só deveres, mas eles têm direitos e eles têm deveres, assim como você também os tem, entende? Então, quando você começa a equilibrar a sua mente e alinhar a sua mente nesse aspecto, você começa a equilibrar os teus relacionamentos. Então, quando o teu colega de trabalho ele te oferece um copo d'água, por mais simples que seja, ele te deu um copo d'água, você é capaz de perceber que ele não tinha dever de te dar um copo d'água. Mas ele te deu um copo d'água por graça. Ele te deu um copo d'água porque ele quis te fazer um favor. Ele não tinha o direito, ele não tinha, aliás, o dever de fazer isso. Ele não tinha a obrigação de fazer isso. Ele te deu por graça. E quando você percebe que o outro ele não tinha o dever de fazer algo para você, mas simplesmente ele fez, você consegue expressar e produzir dentro de você gratidão. Puxa, cara, meu amigo ele não tinha dever nenhum, ele não tinha obrigação nenhuma de ir lá na copa e pegar um copo de água gelado para mim. Mas ele foi, ele pegou e ele lembrou-se de mim e trouxe até mim. Que extraordinário! Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Ele não precisava se dar ao trabalho, mas ele fez. Então eu consigo entender o ponto de vista dele e eu consigo ao mesmo tempo gerar dentro de mim gratidão. Então, quando vocês conseguem expressar e conseguem produzir dentro de você gratidão, você vai encher o teu invólucro, você vai encher o teu coração desse sentimento e ao mesmo tempo você vai estar expelindo a murmuração, porque você não vai dar espaço para murmuração, porque ou existe gratidão ou existe murmuração. Se não há gratidão, aí vai haver a reclamação, a murmuração. Pessoas que reclamam demais, você pode perceber e fazer uma análise. Pessoas que costumam reclamar demais são pessoas que agradecem pouco, são pessoas que expressam muito raramente a sua gratidão.
Por quê? Porque do seu tesouro, do seu coração está cheio de reclamação. E por que está cheio de reclamação? Porque ela tem uma mentalidade ainda de escravo. Ela não consegue perceber o todo. Ela não consegue perceber a relação entre direitos e deveres. Então a minha pergunta para você é, ao invés da gente ficar pensando nos outros, mas a gente pensar na gente mesmo, falar, puxa, qual é a minha mentalidade? Eu tenho uma mentalidade de um homem, de uma mulher livre, onde eu tenho os meus direitos, sim, como um homem e uma mulher livre, mas eu também tenho os meus deveres, assim como os meus semelhantes, as pessoas que estão ao meu redor. Como tem sido e qual é a minha mentalidade? O segundo ponto da gratidão, e por isso que ela é importante para o teu crescimento e para a tua manutenção, é que a gratidão, ela abre portas. A gratidão abre portas. Por quê? Porque ela gera um ambiente de harmonia. Você se senta ao lado de uma pessoa que reclama o dia todo. Como você sai no final do dia? Como você se sente no final do dia quando a pessoa que está do teu lado, ela não para de reclamar um segundo sequer? Ao mesmo tempo que, se você estiver com pessoas que têm um coração grato, esse ambiente vai ser muito mais harmônico e muito mais um ambiente de paz e de leveza. E aí eu te pergunto, se você tivesse que convidar alguém para jantar na sua casa, sem obrigação de chamar ninguém, você quer simplesmente fazer isso por graça, por amizade, quem você convidaria para a tua casa? Para sentar à tua mesa e tomar da refeição que você servir? Aquela pessoa que só reclama o dia todo ou aquela pessoa que expressa gratidão pelos pequenos detalhes? Quem você convidaria para estar na sua casa, sentar à sua mesa? Quem você chamaria? Certamente você chamaria as pessoas que produzem um ambiente de paz. Agora eu te pergunto, quem você, como chefe, sendo chefe de uma divisão, sendo chefe de uma empresa, sendo um empresário, quem você quer que esteja mais perto de você? Quem você promoveria no teu negócio? As pessoas que são harmoniosas, que no sentido que geram um ambiente de paz. Estou falando de pessoas que são só pacatas, não estou remetendo a isso. Né? Porque o ambiente comercial tem muito, tem a competição, tem todo esse aspecto normal. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o ambiente que a pessoa gera no seu entorno. Mesmo nos ambientes de pressão, mesmo nos ambientes onde tem metas para serem batidas, mesmo no ambiente onde tem uma alta complexidade no trabalho, mas essas pessoas que estão ali e que estão junto com você, se você fosse o chefe delas e você tivesse uma oportunidade para promover alguém, quem você promoveria? Uma pessoa que gera um ambiente de paz ou uma pessoa que gera um ambiente de caos? Quem você chamaria para estar perto de você? Quem você chamaria para ajudar você a tomar decisões? Quem você chamaria para ajudar você a pensar nas estratégias do teu negócio? Certamente você sabe quem você chamaria. Então agora coloque-se no lugar. Para você, se você quer crescer, você quer se desenvolver, os chefes que estão acima de você, o teu patrão, a pessoa que está liderando você, ela tem motivos para te alçar em lugares mais altos.
A gratidão, ela é gerada em um ambiente de ordem. Num ambiente de caos, não se produz gratidão. Mas no ambiente de ordem, a gratidão ela é produzida. Porque a ordem ela traz entendimento, a ordem ela traz clareza, a ordem ela traz alinhamento das coisas. Quando a gente tem um ambiente de ordem, a gente tem um ambiente propício para o crescimento. E a gratidão, quando a gente estabelece gratidão, a gente consegue contribuir para que o ambiente seja um ambiente de ordem. Por isso que a gratidão ela te abre portas. A gratidão ela escancara portas para você. Ao mesmo tempo que a reclamação e a murmuração ela vai fechar as portas diante de você. Assim como fechou as portas para o povo de Israel. Eles não entraram pela porta que eles poderiam e deveriam ter entrado. Por quê? Porque a sua murmuração lhes encerrou as portas. Um outro aspecto. A gratidão, e aqui é muito importante o que nós falamos no começo, por que às vezes as pessoas têm um ciclo de crescimento e logo caem e crescem novamente e depois caem? Porque a gratidão ela mantém as conquistas. Os campos que são conquistados, eles não são perdidos. Quando você consegue estabelecer isso e consegue produzir esse sentimento de gratidão, você é grato por aquilo que você tem. Você é grato pela situação que você está vivendo. Por mais que não seja o teu sonho ainda, por mais que você não chegou no lugar que você almeja, mas aquilo que você tem, você é grato por aquilo. Quando você consegue ser grato pelo ambiente que você está, pela situação que você tem, pela condição atual que você tem, quando você consegue ser grato por isso, é como se você estivesse estabelecendo uma guarda nesse ambiente, nessa situação e nesses pertences que você tem agora. Quando você estabelece gratidão, você guarda as conquistas que você já alcançou. Você se protege desses ciclos viciosos de crescer, cair, crescer, cair, crescer, cair e nunca sair do lugar. E aí, de novo, um exemplo do texto bíblico. Quando o povo de Israel entra definitivamente, assim, passam-se os anos e aí eles vão partir para a conquista da terra. Eles vão e conquistam a primeira cidade. Tiveram uma vitória estrondosa, que foi sobre Jericó. Eles ganham essa cidade. Mas um dos homens ali, ele toma parte do despojo para ele. E Deus havia falado que todo o despojo daquela cidade era para ser sacrificado, para ser ofertado a Deus, porque eram as primícias da conquista da terra. E toda a primícia ela tinha que ser ofertada a Deus. Mas um deles, Acã, ele não cumpre isso. E ele quer tomar parte para ele. Quando ele toma parte para ele, ele abre uma brecha, um pecado ali no meio do povo. E aí na próxima conquista, na próxima cidade onde eles conquistariam, o povo é humilhado. O povo de Israel ele é humilhado, ele é derrotado. E eles têm que voltar para se reorganizar e entender o que aconteceu. E aí eles descobrem o que havia acontecido. Mas o fato é que eu quero chamar a tua atenção, por que Acã ele fez o que fez? Porque ele não considerou aquilo que ele tinha. Ele ainda
possuía uma mentalidade de escravo. E o escravo, ele não tem o valor é momentâneo. As conquistas, elas são momentâneas. É aquilo que eu tenho hoje e agora. Se eu não tenho hoje e agora aquilo que eu gostaria de ter, então nada valeu a pena. Se eu não conquistei, se eu não tenho, então tá tudo ruim, tá tudo errado. E aí, essa falta de gratidão me reprova dentro dos testes que eu tenho que ser aprovado. A falta de gratidão fez com que Acã fosse reprovado. Porque nós vamos crescendo de prova em prova. Né? Lembra na época que você ia para o colégio? Como é que você foi passando de ano? Você foi fazendo prova. Com Deus é a mesma coisa. Você vai crescendo à medida que você vai passando pelos seus desafios. Quando você passa por um desafio, você enfrenta um desafio, você luta com aquele desafio, você ganha aquele desafio, ganha aquela luta, isso te gerou uma aprovação. Essa aprovação te habilita a você ir para o próximo nível. Mas Acã chegou no momento onde o coração dele foi ser provado. E quando ele chegou lá e ele viu ouro, ele viu capas e viu um monte de coisas de valor, e ele olhou para dentro do coração dele, o coração dele estava gritando por direitos, direitos, direitos. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então quando ele olhou para o coração dele e ele olhou e viu, puxa, não tem nada aqui. Eu sou carente. Eu estou precisando. Eu preciso ser suprido das minhas necessidades. Não importa se eu tenho maná, não importa se eu tenho o pão de cada dia, isso se torna nada se eu olho para dentro de mim e vejo que não há um coração grato. Então ele chegou diante de uma prova, diante de um teste, o coração dele acelerou, ele tinha por dever pegar todo aquele despojo e entregar a Deus. Era o dever dele. Mas o coração dele, cheio de murmuração e a mentalidade de escrava, ele falou, não, eu não tenho esse dever, eu tenho sim direitos, e o meu direito é de reter aquilo que eu estou conquistando. Então ele quis reter, e ele reteve. Só que isso lhe foi por perda. Ele, no final, depois você pode ler o texto lá em Números, você vai ver que ele perdeu até a sua própria vida e de toda a sua família. Porque quando ele chegou no momento de prova, no momento onde ele validaria a conquista que ele estava tendo, ele simplesmente jogou fora. Por quê? Porque ele olhou para dentro de si e viu que ali dentro dele não tinha nada. Dentro dele existia só um vazio. Ele não tinha gratidão por aquilo que Deus já estava lhe entregando. Ele não tinha gratidão pela promessa que Deus havia dado a ele. Ele não tinha gratidão pelas conquistas que eles estavam tendo naquele momento ali, estavam conquistando aquela cidade. Ele não conseguiu expressar a sua gratidão por Deus os suprir e os manter por todos aqueles anos no deserto. Ele não conseguia ter gratidão por Deus tê-los cuidado e guardado de dia e de noite no deserto, por tê-los feito andar naquele deserto e não serem consumidos, terem alimento diário, terem cuidado diário, mas isso ele não conseguia enxergar com olhos de gratidão. Ele só conseguia enxergar com os olhos de direito. E aí, quando ele foi testado, quando o seu coração precisou expressar gratidão, ele não tinha nada para entregar. Ao invés dele entregar o ouro e aquelas capas e todos aqueles bens
com um coração cheio de gratidão a Deus, por Deus está lhes dando a provisão, está lhe dando a capacitação. Ele não tinha gratidão para colar naqueles bens, naqueles pertences. Então, quando ele tirou o seu coração para fora, o que ele tinha ali era apenas uma lacuna. E esse ouro, esses bens, foi a intenção, foi uma tentativa de suprir a lacuna que existia dentro dele. O resultado foi que tudo foi perdido. Tanto os bens quanto aquilo que era mais precioso, que era a sua própria vida e a sua família. Então, a gratidão, ela é o antídoto para que você não retroceda, mas para que você vá andando, como a Bíblia diz, de glória em glória, de conquista em conquista, de vitória em vitória. Para que você não tenha um avanço e depois retroceda. Reme e morra na praia. A gratidão é aquilo que vai te proteger de você perder e de você retroceder. E para finalizar, a gratidão carrega o fator de multiplicação. A gratidão carrega a chave da multiplicação. Quando Jesus vai multiplicar os pães, o que ele faz? Ele coloca o povo em ordem, de 50 em 50, de 100 em 100, e ele pega o que ele tinha. Eram os pães e os peixes que ele tinha, que era, diante de uma multidão, era irrisório, não é? Não dava talvez nem para 2 dos seus discípulos a quantidade de pães e peixes que ele tinha. Mas o que Jesus faz? A despeito da quantidade que ele tinha de alimento nas mãos, ele levanta seus olhos para Deus, agradece por aquilo que tinha, abençoa o alimento. A partir desse momento, o pão e os peixes começam a ser distribuídos. Os discípulos pegam as cestas e começam a distribuir, e a multiplicação começa a acontecer. Então, a gratidão, ela libera para você a multiplicação. Dentro da tua vida, dentro do teu dia a dia, da tua profissão, do teu salário, como que você lida com o dinheiro que você recebe? Como que você lida com a provisão que você tem, o salário que você tem, ou o lucro do teu negócio, por exemplo? Talvez você tenha um pequeno negócio, você trabalha, você tem o lucro dele, talvez você faz uma apuração semanal, quinzenal, talvez, ou mensal. E quando você se depara com o lucro do teu negócio, talvez foi algo pequenininho. Talvez o teu salário é algo pequeno diante da imensidão de necessidades que você tem. Como que você expressa em relação àquilo que você tem hoje nas mãos? Em relação ao salário que você recebe, em relação ao lucro do teu negócio, como que você expressa o teu coração diante de Deus quando você recebe o teu salário? Você consegue externalizar gratidão por aquilo que você tem, por aquilo que você recebeu, por mais que seja pouco, por mais que você tenha necessidades infinitas, por mais que você tenha muitos compromissos que você precisa assumir, que você assumiu, que você precisa honrar, por mais que você tenha, sabe, tanta coisa que parece que você está no meio, os teus recursos são uma gota no oceano, né? Você tem um oceano de necessidade e o teu recurso é uma gota nisso, algo que é infinitamente pequeno.
Mas diante disso, como que você expressa o teu coração? Como que você se expressa? Você consegue expressar gratidão? Você consegue agradecer pelo recurso que você tem? Você consegue agradecer a Deus por Ele estar te provendo 5 pães e 2 peixes, que seja? Mesmo que você tenha que alimentar 5.000 homens, você consegue expressar o teu coração: Senhor, muito obrigado pelo meu salário. Muito obrigado, Senhor, pela função que eu exerço hoje no meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que eu tenho, pela profissão que eu tenho hoje. Talvez não é algo que eu morra de amores por isso. Obrigado, Senhor, pelo chefe que eu tenho. Talvez ele é tudo que eu gostaria que ele não fosse, mas obrigado pelo chefe que eu tenho. Eu te agradeço, Senhor, pelo chefe que o Senhor me deu. Te agradeço, Senhor, pela empresa que eu trabalho, pela empresa, pelo negócio que o Senhor me deu nas mãos para eu cuidar e administrar. Talvez ele me dá muito trabalho, me dá muita dor de cabeça, me dá muito estresse. Mas, Senhor, obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo isso que o Senhor está me dando. E gratidão, ela não é conformismo, não é você se conformar com as situações. Não é você ficar de braços cruzados e falar: puxa, eu tenho essa situaçãozinha, pequenininha, e eu não vou cruzar os meus braços e não vou fazer nada, porque Deus que me deu isso e então tá tudo certo. Não, de forma alguma. Gratidão não é conformismo, não é você se conformar, não é você se acomodar. Gratidão é você reconhecer o valor daquilo que você tem hoje. Mas não impede que você tenha desejos, anseios por ter mais, por conquistar mais, por crescer. Crescimento é de Deus. Você foi feito para crescer, você foi feito para prosperar. Você está no lugar certo quando você está crescendo, você está multiplicando. Nós fomos feitos para multiplicar. Nós não fomos feitos para ficar na mesmice, nós não fomos feitos para ficar na estagnação, nós não fomos feitos para ficar na miséria, nós não fomos feitos para ficar ser pequeno, nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para o crescimento, nós fomos feitos para a multiplicação. É natural para nós o crescimento. O que não é natural é a gente ficar parado, estagnado. Então, gratidão, ela não te limita, mas ela te guarda. A gratidão, ela não te poda. Ela não te, do ponto de vista de você ficar atrofiado. Mas a gratidão é como se fosse um invólucro que está te guardando o teu coração, para que nele não entre murmuração, para que nele não entre a reclamação, para que você possa guardar aquilo que você já tem, aquilo que você já conquistou, para que a partir daqui você não precisa mais retroceder, você não precisa voltar no nível que você estava ano passado, você não precisa voltar no nível financeiro que você estava ano passado, você não precisa voltar no nível profissional que você estava ano passado, você não precisa voltar no nível dos relacionamentos que você estava no ano passado. Se você cresceu de lá para cá, agora você pode crescer ainda mais um pouco, para ir para o próximo nível, para o seu próximo nível financeiro, para o seu próximo nível profissional, para o seu próximo nível de relacionamentos, de amizade.